Afinal de contas, de onde vieram os dragões do universo de Game of Thrones? Por que eles são tão místicos, poderosos e misteriosos? E por que só a família Targaryen parece que tem influência sobre esses monstros? Olá, eu sou Bernardo Lopes e hoje vamos falar sobre a origem dos dragões no universo de Game of Thrones. Vem comigo. Para começo de conversa, nem os maiores sábios da Cidadela conseguiriam responder com certeza a origem dos dragões. Isso porque o nosso querido George R. R. Martin nunca deu uma resposta definitiva para essa pergunta. E essa ambiguidade existe propositalmente, porque nesse mundo, mito e fato nunca se separam muito bem com clareza. Mas vamos começar então com as teorias. A primeira mais conhecida, advinda dos próprios Valyrianos que contavam sobre si mesmos. Os Valyrianos afirmam que os dragões nasceram das 14 chamas, um anel de vulcões na península de Valíria. Segundo essa lenda, os dragões eram literalmente criaturas do fogo vulcânico e das profundezas da terra. E foram os pastores de ovelhas que viviam ao redor desses vulcões que primeiro encontraram essas criaturas. Então, de acordo com essa lenda dos Valyrianos, os dragões já existiam e não foram criados. Eles foram encontrados por simples pastores que conseguiram domesticá-los e transformar esses dragões em máquinas de guerra e assim conseguiam um poderio tão grande e fizeram, a partir disso, o Império Livre de Valíria. Mas claro, essa não é a única lenda, tá? Tem uma lenda muito mais antiga e muito mais misteriosa. A lenda de Assai. Segundo esse relato, um povo ainda mais antigo, vindo das Terras da Sombra, além de Assai, no extremo leste do mundo, foi quem primeiro domou os dragões. A lenda diz que esse povo levou seu conhecimento até Valíria e ensinou os Valyrianos a lidar com essas criaturas. Ou seja, se essa lenda for verdadeira, os Valyrianos não foram os primeiros a encontrar e domesticar os dragões. Eles foram ensinados por pessoas há muito tempo atrás. Tem uma terceira lenda também que eu diria que é mais poética, mais bíblica, que surgiu lá na cidade de Qarth. Segundo essa história, existia antigamente uma segunda lua no céu. Essa lua chegou perto demais do sol, rachou como se fosse um ovo e de dentro dela se espalharam milhões de dragões pelo mundo inteiro. Essa pode ser uma metáfora até bonita, mas no final das contas não explica muita coisa, né? Mas calma que ainda não acabou. Existe uma explicação mais científica sobre o nascimento dos dragões que essas lendas muitas vezes não dizem. E quem trouxe essa teoria foi o Septão Barth, um dos homens mais sábios que já pisaram em Westeros. Mas atenção, porque essa teoria causou muito na época e era considerado por muitos sábios uma heresia. E eu já vou explicar por quê. Bom, Barth teorizava que os dragões não eram criaturas totalmente naturais, mas sim resultado de magia de sangue feita pelos próprios feiticeiros valyrianos, usando como base uma criatura chamada Wyvern, que basicamente é um réptil voador que existe ali no mundo de Game of Thrones. Segundo essa teoria, os Valyrianos teriam usado sangue e magia para combinar esses Wyners com outra criatura nativa de Valíria, os chamados Fireworms, que são vermes de fogo que vivem debaixo da terra, são cegos, e que por sinal cospem chamas. E o resultado dessa fusão teria sido, obviamente, os dragões, que no caso pegou o melhor dos dois mundos, né? Voava e cuspia fogo. Inclusive, corroborando aí com essa explicação, tem até a teoria do dragão Caraxes, né? Do Daemon, que ele é muito diferente se você for comparar com os outros. Ele é mais esguio, pescoçudo, parecendo ali uma cobra. E dizem que é porque nessa mistura de genética o Caraxes puxou mais o lado ali dos vermes de fogo, que são como serpentes mesmo. Mas por que essa teoria era considerada heresia? Simplesmente porque quem governava Westeros no momento que essa teoria foi escrita eram os Targaryen. E dizer que os Valyrianos, no caso os Targaryen, praticaram um ritual de sangue vai contra a religião dos Sete. Então eles tentaram meio que colocar isso por baixo dos panos. Inclusive o Ormond Hightower traz isso agora na terceira temporada, no quarto episódio. Ele odeia dragão e ele odeia os Targaryen justamente porque ele acredita nessa teoria de que eles praticaram ali ritual de sangue para poder criar dragões. Mas o mais fascinante disso tudo é que a gente nunca vai ter uma resposta definitiva sobre a origem ou quem foi o primeiro a encontrar os dragões. Porque em todo Game of Thrones, no livro e na série também, a gente consegue perceber sempre um pedacinho de cada teoria ou de cada lenda se aplicando na realidade. Como por exemplo o próprio nascimento ali dos dragões da Daenerys. Porque pensa, qual foi o real motivo dos ovos supostamente petrificados da Daenerys terem eclodido 3 dragões? Será que foi uma magia de sangue envolvendo a morte do Drogo ou do próprio filho da Daenerys com o Drogo? Talvez a passagem do cometa vermelho que cruzava o céu naquela época? Ou simplesmente estava escrito, era para acontecer, era a profecia, a canção de Gelo e Fogo que o próprio Daemon Targaryen teve a visão? A gente nunca vai saber. A gente só pode realmente teorizar. Mas você, acredita em qual teoria?
Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixa uma curtida aqui, comenta também e se inscreve no canal, porque eu quero produzir vídeos sobre Game of Thrones sem parar, vídeos longos, maravilhosos, sobre dúvidas em geral. E eu amo esse mundo e eu quero que vocês engajem bastante. Beleza? Então é isso, falou, até mais, tchau, tchau.